Boa tarde mais uma vez, mais um talk show da graça, mais uma live, desta vez dedicada, portanto, ao nosso jornalismo e desta vez também sendo a segunda lição. Portanto, nesta segunda lição vamos falar dos 6 passos para obter uma notícia. Portanto, os passos informativos são as etapas que o repórter cumpre para obter uma notícia. E então vamos explicar como deve proceder. Para conseguir uma notícia, o repórter movimenta-se e realiza 6 ações antes de começar realmente a redigir a informação para o jornal. E esses passos são dados por etapas, um após outro, respeitando uma rígida ordem sucessiva. Se obedecer a esta ordem, o repórter evitará confusões na obtenção dos dados, seja para um simples apontamento ou para uma notícia de grande importância. Se, pelo contrário, o repórter supõe que obterá anarquicamente uma informação jornalística através de um mero calcorrear de ruas, da escolha do tema possível, perguntando a qualquer pessoa, anotando sem responsabilidade, preferindo os detalhes equívocos e selecionando os dados sem ordem nem sequência lógica, acabará por descobrir na hora de escrever a notícia que os seus apontamentos são absurdos e têm defeitos irremediáveis. Ora, os 6 passos sucessivos para que o repórter consiga uma informação são os seguintes. Primeiro passo, saber onde encontrar a informação. Segundo passo, escolher um tema de interesse geral, atual. Terceiro passo, saber perguntar e anotar. Ora, o assunto de interesse atual pode não ser de caráter geral, como eu tinha inicialmente pronunciado. Pode ser de interesse mais restrito, mas também pode ser de interesse geral. Portanto, vamos repetir. Os 6 passos são saber onde encontrar a informação. Segundo, escolher um tema de interesse atual. Terceiro, saber perguntar e anotar. Quarto passo, tomar os apontamentos com segurança. Quinto passo, selecionar os melhores dados. Finalmente, o 6º passo, numerar os dados pela ordem do seu mérito. Ou seja, suponhamos que o repórter decide agora mesmo procurar uma informação jornalística. A primeira preocupação é encontrar um local onde haja e se possa explorar um tema informativo da atualidade. E para lá se encaminha. Assim se cumpre o primeiro passo, saber onde está a notícia. Ao chegar ao local escolhido, averigua quais são os factos de última hora e, quando assinala vários, ele, como repórter, seleciona entre todos o tema que, na sua opinião, interessará mais os seus leitores. Assim se cumpre o segundo passo, escolher um tema de interesse atual. Primeiro é saber onde encontrar a notícia ou a informação e o segundo é escolher um tema de interesse atual. Agora vamos caminhar para o terceiro. Depois procura a pessoa idónea a quem pedir os dados e começa a fazer perguntas e a anotar as suas respostas. Cumpre-se deste modo o terceiro passo, saber perguntar e anotar, ou seja, a quem é que ele vai selecionar, quem acha que tem mais capacidade e, portanto, sendo uma pessoa com mais idoneidade, ele consegue cumprir este terceiro passo, que é saber perguntar e saber anotar. Enquanto pergunta e anota, toma todo o cuidado. Fixe bem todo o cuidado.
em não escrever nenhum dado equívoco, porque se perguntou às pessoas determinada informação, não pode errar os apontamentos que tirou. Tem que estar com atenção quando está a retirar, portanto, apontamentos. Quer seja nome, direção, número, plano, opinião, etc. Deve ter sempre presente que se ao escrever a notícia cometer faltas de ortografia ou erros de sintase no jornal, há revisores de provas e de estilo para corrigir os seus erros. Mas se introduzir na notícia um erro de informação, sairá no jornal tal como a envia, pois ali acreditam no que diz e porque não têm maneira de corrigir a tempo o disparate. Portanto, uma coisa são erros ortográficos, outra coisa são erros de ideias e de opiniões e, portanto, de factualidades. Por isso, deve ser rigoroso ao apontar as respostas ou anotá-las. Cumpre assim o quarto passo: anotar os dados com segurança. Quando acaba de anotar os dados com segurança, agradece e despede-se do informador. Regressa à mesa de trabalho em casa ou na redação do jornal, a fim de preparar a informação. Começa por ler de novo todos os dados anotados e sublinha aqueles dados e aspectos importantes que, na sua opinião, merecem e não podem deixar de publicar-se numa notícia correta. Realiza desta maneira o ordenado no quinto passo informativo: selecionar os melhores dados. Portanto, o quinto passo diz que é para selecionar os melhores dados que recolheu. Volta a ler os dados sublinhados, analisa-os de acordo com o seu mérito e numera-os segundo a ordem de importância por ordem decrescente. Este primeiro, aquele segundo, aquele outro terceiro, etc., tal como pensa que devem ser apresentados aos leitores nos parágrafos sucessivos da notícia. Portanto, numera-os com algarismos dentro de um círculo. 1, 2, 3, 4, etc. É imprescindível fazer isto porque às vezes o melhor dado é fornecido ao repórter na hora da despedida e, portanto, está assinalado no fim dos apontamentos. E se não fizer uma reavaliação do mérito de cada dado, escreverá o mais interessante da notícia no fim e não ao princípio, como manda a lei fundamental da notícia. Terá, portanto, de cumprir o sexto e último passo, que é numerar os dados pela ordem da sua importância. Agora, finalmente, pode introduzir a folha na máquina de escrever, isto era de antes, agora é no computador, e começar a redigir a notícia, pois já deu os 6 passos completos para obtê-la de acordo com a técnica jornalística. Os 6 passos informativos regem-se por 6 princípios ou leis da notícia que se cumprem de acordo com as regras técnicas mínimas de uso mundial. Os princípios básicos dos 6 passos informativos têm uma tão lógica ligação que são de obrigatório cumprimento sucessivo em qualquer lugar da Terra onde se produza e recolha a notícia. Desenvolve-os assim tanto o mais simples correspondente voluntário de uma aldeia de província, como o mais famoso repórter profissional da grande metrópole. Portanto, os 6 passos informativos são de caráter obrigatório para que se consiga obter e dar a conhecer ao leitor uma notícia bem estruturada. Desenvolve-os assim, tanto o mais simples correspondente voluntário de uma aldeia de província, como o mais famoso repórter profissional da grande metrópole, como já tínhamos dito e referido e acentuado, e acentuando segunda vez é melhor.
Em conclusão, a finalidade prática da lição sobre este tema é conseguir que o aluno aprenda como se movimenta o repórter para obter uma informação. O objetivo pedagógico desta lição é precisamente iniciar o repórter no ofício do jornalismo, conseguir que aprenda a mover-se de um lado para o outro e como dar fisicamente cada passo sucessivo ou etapa seguinte na busca e obtenção de uma notícia. Sem aprender primeiro o ofício de obter uma notícia, é inútil ao repórter tentar publicar regularmente informações de atualidade num diário. Portanto, o ofício tem que ser aprendido para que a pessoa possa depois colaborar ou ser de caráter fixo o seu trabalho num diário. Um jornalista com cultura pode escrever artigos, panfletos, crónicas sem sair da redação. Portanto, ou artigos, ou panfletos, ou crónicas, ele pode fazer isso sem sair da redação, mas não saberá obter as notícias do dia na rua se antes não aprender a maneira de e como procurá-las. E na clássica tradição do jornal noticioso, prefere-se o repórter que sabe trazer notícias frescas com dados seguros. Portanto, é isto. Na clássica tradição do jornal noticioso, prefere-se o repórter que sabe trazer notícias frescas com dados seguros. E esta é a lição de hoje. Não vamos continuar para não fazer confusão e, portanto, vamos caminhando pouco a pouco, lentamente, porque é um caminho que tem que ser feito diariamente, ou dia sim, dia não, mas com atitude e com vontade. E então espero que isso esteja a acontecer convosco. Obrigada, boa tarde. E bom trabalho.